Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao curso de Introdução à Ciência de Dados para Pesquisadores. Este curso foi pensado especialmente para você que está desenvolvendo talvez o seu TCC da graduação, a sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, ou quem sabe você já é um pesquisador profissional, seja o que for, um pesquisador na indústria, na academia, tanto faz. Mas de alguma forma você está desenvolvendo uma pesquisa e quer aprender ciência de dados, e quer aprender alguma coisa mais avançada no sentido de aplicar matemática e programação para resolver problemas de pesquisa quantitativa. Então, este curso é para você. Para começar, vamos fazer umas pequenas apresentações, né? Antes de mais nada, quem sou eu? Eu sou o Alessandro, sou bacharel em psicologia e tenho mestrado em design pela UFSC. E há alguns anos eu desenvolvi uma carreira como cientista de dados. Começou na pandemia, durante a quarentena eu tive a oportunidade de estudar vários cursos, vários livros, vários referenciais sobre como programar, como aplicar a estatística e outros ramos da matemática para a ciência de dados, como desenvolver tudo isso para aplicações em diferentes tipos de pesquisa. E hoje eu desenvolvo essa carreira como cientista de dados. E eu estou aqui para contar para vocês o que eu aprendi, no sentido de sintetizar tudo isso num curso super dinâmico, direto ao ponto e com dicas super práticas para você que também precisa, que também deseja também começar uma carreira como cientista de dados ou complementar sua pesquisa, seu trabalho como pesquisador usando ciência de dados. Qual é a ideia deste curso, né? Foi um desafio que o Bruno Damasio me propôs. Vamos fazer uma introdução à ciência de dados que explique, especialmente voltado para pesquisadores acadêmicos, especialmente voltado para esse público, o que que eles precisam, o que que é ciência de dados e o que que eles precisam saber de ciência de dados para começar nesse campo. Mas vamos fazer isso de uma maneira super dinâmica e super rápida, ou seja, em cerca de uma hora. Você consegue, em uma hora, Alessandro, introduzir o assunto, mapear todo o terreno e explicar as principais direções, as principais rotas de aprendizagem que qualquer pessoa precisa adotar, qualquer pessoa precisa saber se ingrar, digamos assim. Então, eu aceitei o desafio e desenvolvi este curso que agora você está assistindo. Eu espero que você aprecie. Como foi que nós pensamos este curso? Vamos ver, vão ser 3 aulas. Cada uma cerca de 20 minutos. Essa aqui é a primeira, na qual eu vou falar de o que é, quem é o cientista de dados, o que é ciência de dados exatamente, e vou anunciar para vocês um processo em 7 etapas que eu desenvolvi, baseado em alguns processos que eu andei estudando. A aula 2 eu vou pegar esse processo em 7 etapas e vou esmiuçar ele, entrar em vários detalhes, explicar como é que funciona. Na aula 3 eu vou mostrar um estudo de caso, vou mostrar na prática como é que ele foi aplicado num projeto, numa consultoria que eu desenvolvi para um pesquisador acadêmico de doutorado. E vou fechar com algumas dicas especiais. Então vamos lá? Ali nos comentários deste vídeo vocês vão encontrar um post fixado com alguns links. Alguns links que são links que eu recomendo que você cheque, né? Por exemplo, a página atualizada do nosso curso na Psicometria Academy. Você pode conferir também uma live a respeito do chat GPT que nós gravamos, está disponibilizada online também. Tem afinidade ali com o chat GPT, inteligência artificial, ciência de dados, e também o nosso módulo de Machine Learning, né, que é o primeiro módulo do curso de ciência de dados, curso completo de ciência de dados. Então, confira os links na descrição. Vamos começar então falando da primeira aula. Quais são os objetivos delas? Se fôssemos falar do beabá da ciência de dados, eu tenho 3 objetivos nos próximos minutos para com vocês. Primeiro é descrever o cargo. O que o cientista de dados faz? Que ele é diferente de outros profissionais. Vocês vão ver que tem alguns. O segundo objetivo tem cargos associados. Tem outras profissões que também trabalham com análise de dados, vamos dizer assim, mas não são cientistas de dados. Vamos entender a diferença entre esses cargos. E 3, eu vou anunciar para vocês o processo de trabalho de ciência de dados em 7 etapas que eu sintetizei, baseado em alguns outros processos. Então, está aqui os nossos objetivos para a primeira aula, de um total de 3 aulas. O que um cientista de dados faz?
Cientista de dados é toda e qualquer pessoa que tem um bom nível de habilidade matemática em programação, o suficiente para, vamos dizer assim, partindo de dados, analisar problemas e modelar algumas soluções. Falando assim, parece muito abrangente. Eu prometo que vai ficar bem mais especificado e discriminado ao longo dos próximos slides, tá legal? O que são dados? São pedacinhos da realidade, digamos assim, que foram observados e registrados. Eles podem ser dados estruturados, que são formato de tabelas, base de dados, formato de planilhas com linhas e colunas, ou eles podem ser dados não estruturados, como discurso, pode ser dado textual, imagem, pode ser dados semi-estruturados também, mas digamos que você tem dados registrados. Você tem esse registro da realidade que foi coletado de alguma forma, certo? E muitas vezes eles são um problema, porque eles podem ser vistos como uma montoeira de dados, uma pilha de pedacinhos da realidade desconexos, e você não consegue extrair um sentido, não consegue olhar para essa montoeira, essa pilha de dados e entender que eles estão dizendo, para o que eles estão apontando. É aí que está o trabalho do cientista de dados. O cientista de dados é essa pessoa e, vamos lá, ele parte desses dados, ele conhece maneiras de analisar com matemática e programação esses dados que estão registrados, ele tem a criatividade, que não é só analítico, também tem a parte criativa de modular soluções e testar soluções. E para que serve isso? Para descobrir fatos, para descobrir coisas que estavam nos dados que antes não estava possível de ser enxergado. Com isso, ele pode oferecer insights pertinentes sobre a realidade, o domínio de realidade que está sendo estudado. Ele pode fazer uma descoberta extraordinária que já estavam ali, escondido nos dados. Ele pode usar isso para otimizar processos. Por exemplo, você pode fazer análise de ciência de dados vocês vão ver mais à frente um exemplo de otimização de processo de diagnóstico, que eu vou mostrar para vocês, e também para fundamentar melhores tomadas de decisão. Isso é extraordinário, no sentido de que os dados eles geram informação, a informação que é uma informação, são pedaços da realidade que fazem sentido. A informação mais sistematizada gera modelos chamados conhecimento, e esse conhecimento pode ser aplicado para tomada de decisão. Ou seja, se você se orientar por dados, a sua tomada de decisão vai ser mais fundamentada, então tem uma maior chance de estar acertada ou de realizar seus objetivos de pesquisa. Então, fundamentalmente, eu diria que são essas as quatro funções da ciência de dados: descobrir fatos, oferecer insights de para onde a pesquisa pode ir, por exemplo, otimizar processos e fundamentar melhor tomadas de decisão. Ok, mas o que precisa saber? O que eu preciso saber para começar na ciência de dados? Se você está interessado em ciência de dados, muito provavelmente você é uma pessoa que sempre gostou de estatística. E quando você vê problemas de probabilidade, você, no mínimo, acha eles interessantes. Estatística e probabilidade é um bom começo. Bom começo para a ciência de dados. Porém, a ciência de dados demanda também um pouco de programação, especialmente em duas linguagens que são especiais, assim, a linguagem R e a linguagem Python. R é uma linguagem especializada para ciência de dados, para análise de dados. Ela é feita por pesquisadores e para pesquisadores. Todo e qualquer problema de pesquisa, você vai encontrar uma biblioteca de R já com várias soluções automatizadas, com várias funções que outros pesquisadores como você já desenvolveram e disponibilizaram gratuitamente. Então, R especialmente, eu especialmente recomendo começar por R, quando você é um pesquisador orientado para a ciência de dados. Mas Python também tem o seu poder. Python, inclusive, é uma linguagem muito mais comercial, muito mais flexível, porque diferente do R, ela serve para várias outras coisas além de ciência de dados. Então, eu recomendo para o pesquisador que está estudando ciência de dados começar por R e aos poucos ir pegando Python também. Só que você não vai viver apenas de estatística, probabilidade e programação, porque você tem que manjar um pouquinho de design visual. E uma vez que você tratar os dados com a sua análise, com a sua lógica, com a sua matemática, através de um código que você vai desenvolver, você tem que saber apresentar os resultados de um storytelling visual. Tem que saber criar gráficos interessantes, fazer uma apresentação slideshow no PowerPoint, por exemplo. Então, design visual também entra.
Só que você também tem que saber reportar como foi feita a análise, você tem que saber explicar os resultados na forma de texto. Por isso eu coloquei ali redação técnica. Então não basta os gráficos bonitos, interessantes, muitas vezes você pode criar um dashboard dinâmico, super legal, e não saber escrever uma redação explicando como foi que você fez. Especialmente para pesquisadores acadêmicos, é importante saber reportar não só o resultado que você chegou, mas como você chegou nesse resultado. Então, redação técnica está aí para isso. E, por fim, algum domínio específico de conhecimento. Por exemplo, eu sou um cientista de dados que tem um background em psicologia. Então, é natural que eu tenha uma especialização em psicometria. Todos os problemas da psicometria são problemas que eu estou mais familiarizado a tratar com ciência de dados. São problemas como, por exemplo, criação e refinamento de testes psicológicos. É esperado que eu saiba isso. Um cientista de dados formado em biologia, ele vai entender sobre processamento de imagem satélite, dinâmica populacional de fauna e flora, com ciência de dados. Você pode ser um cientista de dados, eu já conheci, formado em letras. Essa pessoa, por exemplo, que tem esse domínio específico em letras, vai ser alguém que vai entender muito de dados não estruturados, de dados verbais, para saber fazer, por exemplo, processamento de linguagem natural. São outro exemplo. É claro que você pode ser um cientista de dados da medicina, da engenharia. Eu só citei alguns domínios específicos de conhecimento aqui. Esse slide aqui diria que sintetiza as 5 principais classes de competências que você, como cientista de dados com um background em pesquisa acadêmica, deve possuir. Nesse slide, eu quero mostrar para vocês alguns exemplos para tangibilizar o que eu estou falando, né? Porque até agora eu falei que tem um cargo do ciência de dados que faz isso, isso, isso. E aí, o slide anterior, eu falei que a ciência de dados tem tais e tais competências que você tem que conhecer. Tá, mas eu quero exemplos, Alessandro. Me dá alguns exemplos para eu entender melhor o que que você faz enquanto um cientista de dados com background acadêmico em psicologia. Muito bem, vamos lá. Teve um pesquisador, um doutorando, que chegou para mim. Ele está fazendo um doutorado interdisciplinar em saúde. E ele chegou para mim com a seguinte pergunta: é possível predizer o desfecho do tratamento de tuberculose com uma base de dados do governo? Tem uma base de dados disponibilizada pelo SUS, que registra, né, tem dados registrados sobre dezenas de milhares de pacientes, características dos pacientes, como foi o tratamento, e aí tem um desfecho, se a pessoa se curou, se a pessoa morreu, infelizmente, ou se ela desistiu do tratamento, infelizmente também, certo? Então, a pergunta que ele tem é a seguinte: com essa base de dados, você pode criar um modelo preditivo que seja possível que você informe dados de novos pacientes que não estão na base, claro, e dê para predizer se a pessoa vai sobreviver, se ela vai se curar, se ela vai morrer ou se ela vai desistir? A resposta foi sim. Com a base do governo, usando ciência de dados, eu consegui criar um modelo preditivo com 82% de acerto. Então, isso é um exemplo de ciência de dados aplicada. Um outro exemplo foi um outro pesquisador, ele está fazendo um doutorado numa área que tem a ver com sustentabilidade, economia sustentável, e ele tem uma base de dados a respeito de coleta de lixo, na qual se tinha o perfil das pessoas que moravam na casa, que eram responsáveis pela coleta e seleção do lixo. E ele queria entender por que algumas pessoas são mais cuidadosas com o lixo do que outras. Que fatores explicam a pessoa aderir a um comportamento sustentável em relação ao lixo? Eu tratei a base de dados dele, usando ciências de dados, e no final a gente descobriu que, em ordem decrescente, tinha 8 fatores explicativos. Ele começou com 46 variáveis, a gente conseguiu reduzir para 8 fatores explicativos, que é uma explicação muito mais enxuta, mais econômica e, portanto, mais eficiente. E além desses 8 fatores, a gente conseguiu colocar numa ordem decrescente, né? Qual é o fator mais importante até o menos importante. Então, foi um avanço extraordinário. A gente vai publicar essa pesquisa. Eu também estou desenvolvendo uma consultoria que não é tanto acadêmica, mas comercial para uma empresa, que é a respeito de poker. Você é um jogador especialista, um jogador profissional de poker, né? Como é que é possível eu coletar os dados da sua performance no jogo, em vários torneios, e fazer uma análise da sua performance e entender os determinantes dela, de modo a conseguir não apenas predizer se você vai ter uma boa performance no futuro ou não,
mas também eu consegui avaliar você e te orientar para você ser um melhor jogador, como melhor avaliar e orientar jogadores profissionais de pôquer. Essa consultoria está em andamento ainda, eles estão me fornecendo uma série de dados sobre o perfil psicológico dos jogadores, sobre a performance no dia, semana, mês, ano. Tem muitos dados de séries históricas, tem muitos dados até psicofisiológicos, bem interessante. Essa consultoria tem andamento, então eu espero que vocês vejam que são três temas bem distintos uns dos outros. Tem poker, tem tuberculose, tem reciclagem de lixo, mas não acabou por aí. Mais alguns exemplos, né? Como melhor entender os clientes do meu restaurante? Eu tenho um outro cliente que é um dono de uma rede de restaurantes e ele tem dados a respeito de quem são as pessoas que compram, o que elas compram, que horas compram. Ele quer fazer entender esse público, essa segmentação do público dele, né? E tem uma técnica, tem uma classe de técnicas, na verdade, de ciência de dados chamada clusterização, que pode ser muito bem aplicada para resolver esse problema. Tem um quinto exemplo ali, né? O meu teste psicométrico está muito longo, que é um problema clássico em psicometria, né? A pessoa começa com um teste nos rascunhos, as versões iniciais pode ter 100, 200 itens, só que ninguém vai responder, poucas pessoas vão responder 100, 200 itens no teste. Então, o grande desafio da psicometria, ou um dos grandes desafios, é o seguinte: como é que eu vou reduzir de 200 itens para um número factível, tipo 30, 40, talvez menos, sem prejudicar a qualidade do teste, né? Tem como encurtar, mantendo a qualidade? Aí eu respondi, é para já, vamos fazer uma redução dimensional com machine learning. Redução dimensional é uma forma de aprendizagem não supervisionada, usando machine learning, que é uma especialização de ciência de dados, nós podemos dizer isso. Isso aqui é outro exemplo de problema que você, como cientista de dados, pode resolver. E essa sexta e última, que é como melhor entender os sintomas dos meus pacientes. Tem uma pesquisa que eu estou ajudando a desenvolver, que são sobre sintomas de ansiedade e depressão. E para melhor entender a evolução dessas patologias mentais, doenças tratadas pela psiquiatria, eu estou usando uma técnica específica da psicometria chamada psicometria em rede. Por sinal, recentemente eu publiquei esse livro pela editora artesã Nila Press, Psicometria em Rede, que eu sou um dos autores, organizador do livro e um dos autores dos capítulos. E é um livro a respeito dessa técnica em específico. E para você desenvolver soluções em psicometria em rede para tratar desse tipo de patologia, você demanda um background de ciência de dados. Ok? Então, isso aqui são alguns exemplos de como a ciência de dados pode ser usada para os mais variados tipos de pesquisa, como é um poder interessante de você ter, digamos assim, no seu currículo, uma competência interessante de ter no currículo, e como ela é flexível, né? Você, como um bom cientista de dados, você vai poder dar consultorias não só nas pesquisas do seu campo, como uma variedade de campos de saber também. O que tudo isso tem em comum? Né? Porque, pô, eu mostrei ali poker, mostrei tuberculose, mostrei depressão e ansiedade, perfis de clientes no restaurante, o que tudo isso tem em comum? Tudo isso tem em comum que todos esses problemas foram resolvidos usando o mesmo processo, ou mesmo processo de ciência de dados. Vamos mostrar esse processo, certo? Primeiro, da onde eu tirei isso? Tem esse curso que eu muito recomendo, o Google Crash Course, que você vai encontrar no Coursera. Também o curso da IBM sobre ciência de dados. E tem um canal no YouTube chamado Free Code Camp, que tem cursos excelentes, nível profissional mesmo. Inclusive vários de ciência de dados, de machine learning, de matemática avançada para inteligência artificial. Então, tem uma porção de referências, eu fiz uma síntese e cheguei à conclusão que o que eles estão falando sobre o processo de ciência de dados pode ser melhor sintetizado em 7 etapas. Heurística, coleta, limpeza, transformação, modelagem, resultados e manutenção. Esse é o processo que eu quero esmiuçar para vocês, eu quero descrever para vocês, etapa por etapa, por que você precisa aprender isso, o que demanda, né, quais são os pré-requisitos para você saber fazer cada uma dessas 7 etapas e como integrar elas para gerar uma solução completa para a sua pesquisa acadêmica, usando ciência de dados. Ciência de dados.
Confira ali no link da descrição, né? Tem um link também para responder o nosso questionário, porque tem um material suplementar, que são alguns arquivos com suplementos, com extras a respeito deste curso. E se você responder o nosso questionário, você vai receber. O que vai ser a aula 2? Na aula 2, eu vou pegar aquelas 7 etapas do processo que eu mostrei alguns slides anteriormente e vou mergulhar nelas. Vou etapa por etapa explicando cada uma, o que se faz em cada uma e o que é preciso saber para desenvolver ela. Depois, o que é preciso saber para cada uma e depois como um pesquisador acadêmico vivencia esse processo. É isso, até lá.